Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser um novo Curiosidades do Cobre. Então, algumas pecinhas de cobre que tem alguns aspectos interessantes quanto à sua classificação, sua história, enfim. Então, tentei trazer umas pecinhas legais aqui que eu tenho na coleção para compartilhar com vocês. Então, vamos dar uma olhadinha nelas. Uma característica interessante, que comumente aparece nas moedas falsas do período, mas é o disco com um corte irregular ou errado, né? Então, para trazer um exemplo, a gente tem aí esse 40 réis, né? Então a gente pode ver que ele tem dois cantos retos, né? Aqui e aqui, e aqui ele tem um buraco na hora que foi cortado aí uma outra moeda, ele fazia parte dela, perdendo um pedaço. Então, qual que é a ideia, né? Então, simulamos aí que a gente tem aqui desenhado uma chapa de cobre. Essas chapas eram marteladas e depois passadas por máquinas com rolo, né? Para tentar deixar mais uniforme e na espessura esperada, né? Em função do peso. E aí, posteriormente, ao sendo cortados os discos, né? E, logicamente, no caso de moedas falsas, a pessoa não ia se preocupar com isso, né? Não é porque a moeda ia ficar faltando um pedacinho que não ia ser recortado e cunhado para aproveitar o máximo possível da chapa de cobre, gerando moedas assim, tanto quanto estranhas e deformadas. Mas é algo que acontece, inclusive, em moedas verdadeiras, mas claro que com erros assim bem mais sutis, como coisa assim parecido como essa, né? Uma mordida assim numa moeda verdadeira já é bem mais difícil de se encontrar. Mas então aí uma característica interessante que pode ser encontrada em diversos tipos de moeda, até nas recentes. Isso aqui é uma moeda falsa do período, né? Estima-se grande quantidade de cobre circulante falso, sobretudo em algumas províncias como a da Bahia. Quantas porcentagens aí é discutível, né? Diferentes fontes trazem diferentes dados, mas aí entre 40%, quem sabe até 60% do cobre em circulação poderia ser falso, fabricado no período por os diversos cantos aí do Brasil. Então a indicação do R aqui não quer dizer objetivamente que tenha sido feita no Rio de Janeiro. Essa peça aqui em especial chama a atenção pelo estado de conservação, né? A peça está muito bonita, dando para classificar perfeitamente. Se a gente olhar bem aqui, a gente consegue ver todas as tulipas, né? Então essas flores em arco em volta do valor, os dois florões anterior e posterior ao valor, que são fundamentais para classificação. Então a gente tem aí florões oblíquos e 27 tulipas. Outro aspecto que vai chamar a atenção também é a dimensão do disco, né? Ela tem 34,17, né, de altura aqui, então ela é bem menor que o padrão comum aí, né, das peças de cobre, e ela tem 13,9 gramas. Então ela é praticamente um disco de 40 e ela também não tem serrilha, né? E os 80 réis aí deveriam ter serrilha. Então temos aí como comparação aí uma peça verdadeira do período, né? No caso aqui também de 1826, então do mesmo ano, ambas as pecinhas, e uma comparação, uma peça verdadeira e essa peça falsa. Então, tamanho, peso, e não só isso, né? Todos os algarismos, né? O 80, o formato das letras, do número, fica aí evidente, né? A grande diferença de padrão. É claro que mesmo dentre peças verdadeiras existem algumas pequenas diferenças, né? Esses cunhos aí eram abertos em boa parte à mão, então diversas diferenças vão apresentar mesmo dentre moedas verdadeiras, mas não diferenças tão gritantes, né, como essa que a gente acabou de ver, né, o padrão de excelência de um trabalho oficial da Casa da Moeda, né, da regularidade das letras, né, a boa distância entre todos os elementos iconográficos da peça, vão ser fundamentais para você observar e ter certeza de ser uma pecinha verdadeira, né, do período autêntico. E por fim, o que justifica também a representação dessas peças é essa nova que entrou na coleção. Então aí um 80 réis, também de 1826, como aquele falso de época apresentado, e esse aqui com o carimbo da cabanagem, um carimbo de 20. Então o que de fato ocorre aqui é que essa peça aqui é a mesma base daquela anteriormente mostrada. Então numa comparação aí lado a lado, né, a gente vai ver que ambas aí possuem as mesmas características, então a mesma quantidade de tulipas, a disposição, né, aí de todos os elementos, né, então consegue ver aí que
de fato se trata do mesmo cunho de anverso e reverso. Então fica aí, né, registrado esse fato bem interessante, né, de achar uma peça falsa de época do mesmo cunho, então provavelmente então, as duas pecinhas tendo aí a mesma origem. Então essa pecinha aqui acabou recebendo o carimbo de 20, porque ela tem aí, né, um disco proporcional a uma moeda de 40, né, tanto em tamanho quanto em peso. Isso mesmo que na teoria um 80 deveria receber o carimbo de 40. Mas então o que acontece? Esse carimbo aqui ele foi aplicado aí em 1835, durante uma revolta conhecida como a cabanagem, no Pará. E todo o numerário, né, todas as moedas que estavam então recolhidas no tesouro, né, na repartição pública ali da cidade, foram remarcadas, né, com esses carimbos aqui pelos revoltosos e colocado em circulação novamente. Então a gente pode, logicamente, chegar à conclusão que essa moeda em algum momento entrou em circulação, o governo a recolheu, possivelmente por ser um 80 fora do peso, fora dos padrões aí estabelecidos, e ficou recolhido no tesouro e colocado novamente em circulação após aí a cabanagem com um novo valor de circulação. Tanto circulou que foi recolhida, carimbada e colocada em circulação mais uma vez. Aí temos duas moedinhas de cobre, ambas aí do período do Brasil colonial ainda, do reinado de Maria I. Ambas são exatamente a mesma pecinha, então elas são de 1786, mesmo valor facial, ambas aí apresentam a coroa média dentro das classificações entre coroa baixa, média e alta, e ambas possuem 45 pérolas, né, que são esses pontinhos aqui que fazem uma guirlanda, né, em volta do valor e da data, chegando à coroa. Então peças aí que podemos chamar de mesmo cunho. O que vai diferenciar elas é a aplicação do carimbo de escudo ou carimbo de escudete, que é essa aqui que recebeu sobre o valor XL, né, sobre o 40, essa batida. Batida um tanto quanto irregular, né, não pegou como um todo e o carimbo, né, não tem o escudo português íntegro, né, inteiro, mas dá para ver que foi carimbada. A disposição e organização dessas pecinhas na coleção pode ser feita de duas formas. Colecionadores mais antigos normalmente colocam a peça sem o carimbo e logo ao lado essa aqui com o carimbo de escudo, mostrando a mesma peça, uma com ou sem carimbo. E se aparecesse com outros tipos de carimbo, como eventualmente pode ocorrer um carimbo geral ou um carimbo do Pará, enfim, qualquer tipo de carimbagem seria colocado ao lado como uma terceira peça. Entretanto, hoje aí, os colecionadores mais novos já veem a coisa de uma perspectiva um pouco diferente. E essa aqui ficaria junto com as moedas de Dom João, uma vez que, como ele aplicou esse carimbo por último, ele ganha essa peça para o seu gabinete numismático e a sua coleção. Então ficaria junto com as outras moedas separando aqui essas duas peças na coleção. Seja como for, ambas formas aí são válidas, tudo depende, né, da metodologia da própria coleção que você tem, né? Você aí que vai decidir a forma que você acha mais interessante. Também não perder de vista, né, que quando você vai namorar suas peças, né, dar uma estudada, pegá-las na mão, bater uma lupa em cada uma delas, também às vezes é interessante você comparar ela com outras peças com escudete, de outros valores ou do mesmo valor, e também é interessante você ver ela ao lado da sua irmãzinha aqui. Temos aí dois interessantes envelopes de coleção do Dr. Alfredo Solano de Barros, técnico em numismática do Rio de Janeiro. Solano de Barros foi um dos primeiros museólogos brasileiros, formados num curso dentro do Museu Histórico Nacional no ano de 1932. O professor desse curso foi o Gustavo Barroso, um dos fundadores do museu, né, e um importante nome aí em tudo que se refere à conservação ao patrimônio histórico do Brasil. Importante historiador, folclorista e também foi um dos líderes da ação integralista brasileira durante os anos 30. Alfredo Solano de Barros, então, sendo fruto aí desse curso, teve a formação e passou a trabalhar dentro do Museu Histórico Nacional, inclusive sendo responsável aí pela implantação da seção de numismática do Museu Histórico Nacional. Como sabemos, uma das maiores coleções aí de moedas brasileiras. Então, sendo aí dois envelopes da pessoa que implementou então essa seção de numismática no Museu Histórico Nacional, então nós temos aí boas orientações, né,
no que diz respeito ao que deve ser classificado, pensado e avaliado, né, dentro aí da perspectiva desse grande estudioso das moedas brasileiras. Então a gente tem dois envelopes diferentes, né? Nitidamente esse aqui deve ser mais antigo pela coloração que tomou ao longo do tempo, né? Esse aqui é um papel mais branco, então possivelmente mais recente. Não tem datação os dois envelopes, né? Entretanto, a gente sabe aí que a partir de 32 que ele faz o curso, né? Então, possivelmente é posteriormente a isso que ele vai organizar a sua coleção. Enfim, difícil realmente avaliar, não conseguir encontrar a informação precisa quanto a isso. Então, os dois envelopes que tem aqui pertencente aí a pecinhas de cobre, né? Então, a gente tem aqui a sinopse da classificação, com todos aí os pontos que ele vai julgar, então, mais importantes para serem coletados, né? As informações mais importantes, né? A gente dá destaque aqui ao número de tulipas, os grãos de café, também, né? Então, casa de cunhagem, as informações mais básicas também, né? E aqui do outro lado, a gente também tem a citação em outros catálogos, né? Então, o Souza Lobo com a estampa, né? E também o Meire com a estampa e algum tipo de observação. Então, né, ressaltando o que já foi dito aqui no canal também, é uma coleção bem classificada passa por mais de um catálogo, com certeza, né? Quanto mais catálogo, melhor, ainda mais quando você tem catálogos específicos sobre determinado tipo de peça, melhor ainda você ter mais de um catálogo aparecendo na sua classificação. E aí a gente tem outro seguindo aí a mesma lógica, mas mudando a cor mesmo, né? Poucas informações são diferentes de um para o outro, né? 13 grãos de café, 28 tulipas também, considerando esse tipo de classificação. E aqui continua aí citando as duas obras de referência, que até aí os anos 30 pelo menos eram as possíveis para classificação. Então esses são os dois envelopezinhos interessantes que entraram para a coleção e acabaram também aí trazendo duas moedinhas bonitas em bom estado de conservação. Então essa aqui, 1828, 80 com carimbo de 40, e essa outra aqui, 1824, com carimbo de 20 mal aplicado. Então, duas pecinhas aí que pertenceram à coleção do Dr. Alfredo Solano de Barros, nome importante aí da história da numismática brasileira, sobretudo para a história do Museu Histórico Nacional, uma das maiores coleções do Brasil. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de compartilhar o vídeo, clicar no sininho aqui para receber todas as notificações de vídeo novo, mas sempre tendo a certeza que todo domingo é só chegar aqui no canal que vai ter vídeo novo falando sobre numismática. Então, até domingo que vem.